Eu arrebentei aquela porta com o ombro. Minha surpresa de Natal se transformou em pesadelo. Viajei 1000 quilômetros para abraçar minha filha nas festas, mas a encontrei tremendo de frio na varanda, descalça, em pleno inverno de Campos do Jordão, enquanto o marido dela e os sogros brindavam e riam na sala aquecida. O que aconteceu depois fez aquela família gritar de pavor e mudou nossas vidas para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O telefone tocou cortando o silêncio da noite. Eram quase 22 horas quando atendi, ainda com o copo de café na mão. A lareira crepitava baixinho na sala, projetando sombras nas paredes da casa que construí com minhas próprias mãos há 30 anos. Dezembro sempre trazia essa sensação de nostalgia, especialmente depois que Helena morreu. Pai, eu não aguento mais. A voz da Beatriz atravessou a linha como um soco no estômago. Soluços entrecortados, respiração irregular, o tipo de choro que não consegue se esconder. 64 anos vividos me ensinaram a reconhecer quando alguém está verdadeiramente quebrado por dentro. Bia, filha, o que aconteceu? Levantei da poltrona depressa demais, sentindo a tontura momentânea que sempre vem quando esqueço da minha pressão alta. Minha mão livre segurou no encosto da cadeira, buscando equilíbrio. Do outro lado da linha, só ouvia aquele choro sufocado. Ele me xingou na frente da sogra porque o feijão estava sem sal. Beatriz falou entre soluços, a voz abafada como se estivesse escondida em algum canto. Estava fazendo almoço para todos tentando agradar, e esqueci de provar antes de servir. Foi só isso, pai. Só isso. Minha mandíbula travou. Conhecia bem aquele padrão. Via isso acontecer com frequência quando trabalhava como síndico do prédio no centro de São Paulo. Homens que diminuíam suas mulheres em público, começava sempre assim, com pequenas humilhações que iam crescendo como erva daninha. Cadê o Fernando agora? Perguntei, forçando minha voz a permanecer calma. Precisava entender a situação completa antes de reagir. Helena sempre dizia que eu era impulsivo demais, que precisava pensar antes de agir. Mas Helena não estava mais aqui para me acalmar. Está lá embaixo assistindo o jogo com o pai dele. A voz da Beatriz saiu pequena, envergonhada. Agem como se nada tivesse acontecido. A dona Márcia fica fazendo comentários sobre como eu preciso aprender a ser uma esposa melhor, que na época dela, as mulheres sabiam cozinhar direito. Fechei os olhos e vi minha filha com 7 anos, usando aquele vestido amarelo que Helena costurou, correndo pelo quintal atrás das galinhas. Beatriz sempre foi alegre, decidida, cheia de sonhos. Formou-se em pedagogia contra todas as dificuldades. Trabalhou duro para conseguir seu próprio apartamento antes de casar. Aquela mulher frágil ao telefone não parecia em nada com minha filha. Você vem passar o Natal conosco, né, pai? A pergunta da Beatriz veio carregada de esperança desesperada. Por favor, preciso de você aqui. Não consigo mais ficar sozinha com eles. As festas estão chegando e vão ficar aqui em casa a semana toda. Meu coração se partiu. Campos do Jordão ficava a quase 200 quilômetros de Campinas, onde eu morava. A estrada era boa, mas meu Fusca tinha quase 30 anos e às vezes falhava nas subidas. Além disso, tinha aquela reunião marcada com o pessoal do condomínio no dia 23. Estávamos tentando resolver um problema sério de infiltração que já durava meses. Filha, eu adoraria, mas essa reunião é importante. A resposta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. Se a gente não resolver essa infiltração agora, o prédio todo pode ter problemas estruturais. Já adiamos 3 vezes. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que consegui sentir a decepção atravessando os fios de cobre. Ouvi um suspiro fundo. Depois aquela voz que tentava parecer compreensiva, mas estava destroçada por dentro. Tudo bem, pai. Eu entendo. O trabalho é importante. A Beatriz fungou, tentando controlar o choro. Desculpa ter ligado tão tarde. Não devia ter incomodado você com meus problemas. Não é incômodo, Bia. Nunca é. Tentei corrigir, mas ela já estava se despedindo, usando aquele tom profissional e distante que aprendeu a colocar como máscara. Depois do Natal a gente se fala melhor. Combinamos as coisas com calma. Tá bom. Feliz Natal, pai.
E a linha ficou muda. Fiquei parado ali, segurando o telefone como um idiota, ouvindo aquele sinal de ocupados unir no meu ouvido. A lareira continuava crepitando, o café esfriava na mesa, e eu me sentia o pior pai do mundo. Escolhi uma reunião de condomínio no lugar da minha filha. Caminhei até a estante onde ficavam as fotos de família. Beatriz no dia da formatura, radiante com o capelo na cabeça. Beatriz e Helena fazendo bolo juntas na cozinha. Beatriz pequena no meu colo, sorrindo sem dente da frente. Quando ela havia parado de sorrir daquele jeito? Peguei a foto do casamento acontecido há 1 ano e meio. Olhei para o Fernando pela primeira vez desde que a cerimônia acabou. 35 anos. Engenheiro civil. Trabalho estável em uma construtora grande. Na época achei que era um bom partido. Beatriz parecia feliz. Usava aquele vestido simples que escolheu sozinha, sem frescura. Mas agora, olhando com atenção, notei detalhes que não tinha visto antes. A mão dele apertando o braço dela na foto não era um toque carinhoso. Os dedos estavam brancos de tanta força. O sorriso da Beatriz não chegava aos olhos. Como eu não percebi isso antes? A mãe dele, Dona Márcia, aparecia em várias fotos do casamento, sempre com aquela expressão de superioridade. Cabelo preso num coque apertado, roupas caras mas sem gosto, aquele jeito de olhar as pessoas de cima. Lembrava dela no almoço pós-cerimônia, fazendo comentários sobre como a decoração estava simples demais, como o buffet podia ser melhor. O pai do Fernando, seu Antônio, era daqueles homens barulhentos que falam alto e acham que estão sempre certos. Dono de uma loja de materiais de construção, gostava de ostentar o dinheiro que tinha. No casamento, fez questão de contar para todo mundo quantas vezes já tinha viajado para o exterior, como se isso o fizesse melhor que os outros. Beatriz tinha me contado, empolgada, que o Fernando tinha comprado uma casa em Campos do Jordão. Uma casa grande, ele falou, com lareira e tudo. Vai ser perfeito para constituir família. Na época achei bonito, um homem provedor pensando no futuro. Agora essa palavra, provedor, soava como armadilha. Voltei para a poltrona e peguei meu café já frio. A casa estava silenciosa demais. Helena fazia falta nesses momentos. Ela saberia exatamente o que fazer, o que dizer. Tinha aquela intuição feminina que eu nunca desenvolvi. Quando Beatriz apresentou o Fernando, Helena ficou quieta durante o jantar todo, só observando. Depois, na cama, ela disse que tinha algo errado naquele rapaz, mas não sabia explicar o quê. Eu tinha ignorado a intuição da Helena. Disse que ela estava sendo superprotetora, que todo pai e mãe acha que ninguém é bom o suficiente para os filhos. Agora, 2 anos depois da morte dela, percebia que Helena estava certa. Sempre estava. O câncer levou minha esposa em 6 meses. Foi rápido, agressivo, cruel. Beatriz ficou destroçada, perdeu quase 10 quilos de tanto chorar. Fernando apareceu na vida dela 3 meses depois do velório. Na época pensei que era providencial, alguém para tirar minha filha daquela depressão profunda. Agora entendia que ele tinha se aproveitado da vulnerabilidade dela. Homens assim sabem escolher suas vítimas. Esperam o momento certo quando a pessoa está frágil, precisando de apoio. Oferecem segurança, proteção, amor incondicional. Depois, aos poucos, vão mostrando a verdadeira face. Começam com críticas pequenas disfarçadas de cuidado. Você não acha melhor usar outra roupa? Esse batom não combina com você. Será que você precisa falar com aquela amiga? Ela é má influência. Levantei e fui até a cozinha buscar água. Meus remédios para a pressão estavam na bancada, ao lado do porta-retratos com foto da Helena. Tomei os comprimidos olhando para aquele sorriso que não veria mais nunca. O que você faria, amor? Perguntei para a foto, sabendo que não viria resposta. Mas conhecia a Helena bem demais. Sabia exatamente o que ela faria. Entraria no carro e dirigiria até Campos do Jordão sem pensar 2 vezes. Reunião de condomínio que se danasse, infiltração que esperasse, problemas estruturais podiam ser resolvidos depois. Filha em perigo vinha sempre em primeiro lugar. Olhei para o relógio da parede. 23h15. Se saísse agora, chegaria em Campos por volta das 2 da manhã. Mas tinha o problema do Fusca. O carro era velho.
Confiável na cidade, mas imprevisível em viagens longas. E minha vista já não era boa para dirigir de noite, principalmente naquelas estradas de serra cheias de curva. Podia esperar amanhecer e sair bem cedo. Chegar lá antes do almoço, ver a Beatriz, conversar com ela pessoalmente. Mas e se acontecesse algo durante a noite? E se o Fernando ficasse mais agressivo? E se minha filha precisasse de mim agora e eu estivesse aqui, parado, fazendo cálculos de horário? Tomei a decisão. Fui para o quarto e comecei a separar roupas. Calça jeans, 3 camisas, roupa de frio porque Campos era sempre gelado em dezembro. Produtos de higiene, remédios, documentos, tudo organizado na mala que Helena usava quando viajávamos juntos. Ainda tinha o cheiro dela, aquele perfume suave de lavanda que ela adorava. Liguei para o seu Joaquim, síndico substituto do prédio. Ele atendeu no 3º toque. Voz sonolenta de quem já estava dormindo. Joaquim, desculpa ligar tarde. Tenho uma emergência familiar e vou precisar viajar amanhã cedo. Você pode conduzir a reunião do dia 23? Claro, Nelson. Aconteceu algo grave? A preocupação genuína na voz dele me aqueceu o coração. Seu Joaquim era daqueles vizinhos raros, que realmente se importavam com as pessoas. Minha filha está passando por uns problemas. Preciso estar com ela no Natal. Expliquei sem entrar em detalhes. Você tem as propostas todas. Conhece a situação da infiltração melhor que eu. Pode resolver sem problema. Vai tranquilo, amigo. Família vem primeiro sempre. A bênção dele me deu coragem. Qualquer coisa a gente se fala por telefone. Boa viagem e abraço na Beatriz. Desliguei e terminei de arrumar a mala. Separei os presentes que tinha comprado para Beatriz, embrulhados em papel vermelho com fita dourada. Um livro de poesias que ela adorava quando criança. Um cachecol de lã que vi numa loja e lembrei dela. E a joia da Helena. Aquele colar de prata com pingente de coração que minha esposa usava em ocasiões especiais. Helena tinha deixado claro no testamento que queria que Beatriz ficasse com aquele colar. É a única coisa de valor que tenho. Ela disse nos últimos dias de vida. Quero que nossa filha use e lembre de mim. Guardei a peça numa caixinha de veludo, esperando a ocasião certa para entregar. Natal parecia o momento perfeito. Coloquei tudo no carro ainda de madrugada. O Fusca azul estava estacionado na garagem do prédio, coberto de poeira. Limpei o para-brisa, chequei os pneus, o óleo, a água. Tudo parecia em ordem. Botei a mala no banco de trás junto com os presentes e uma caixa de ferramentas, porque nunca se sabe quando vai precisar. Voltei para o apartamento e tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei virando na cama, imaginando Beatriz sozinha naquela casa em Campos, escondida no banheiro chorando enquanto o marido ria com os pais na sala, pensando em todas as vezes que ela ligou e eu estava ocupado demais para conversar direito. Todas as vezes que ela disse está tudo bem quando claramente não estava. Sinais. Tinha sinais por todo lado, e eu ignorei todos. Beatriz parando de postar fotos nas redes sociais. Beatriz cancelando visitas em cima da hora com desculpas esfarrapadas. Beatriz emagrecendo cada vez que eu via ela. Beatriz perdendo aquele brilho nos olhos que sempre teve. No Dia das Mães, 6 meses atrás, ela veio me visitar sozinha. Disse que o Fernando estava trabalhando. Não podia sair. Passou o dia todo aqui comigo. Ajudou a fazer almoço, conversamos sobre a mãe dela. Quando foi embora no final da tarde, notei uma marca roxa no braço dela, aparecendo por baixo da manga da blusa. Perguntei o que era aquilo. Ela puxou a manga rápido, cobrindo a marca, e disse que tinha batido na quina da mesa. Ri sem graça. Falou que estava desastrada ultimamente. Eu acreditei. Quis acreditar. Porque a alternativa era horrível demais para considerar. Agora, deitado na cama às 4 da manhã, percebia que aquilo não tinha sido acidente. Alguém tinha segurado o braço da minha filha com força suficiente para deixar marca de dedos. E eu tinha deixado ela voltar para aquela casa, para aquele homem, sem fazer nenhuma pergunta difícil. Levantei desistindo de dormir. Tomei banho, fiz café forte, comi pão com manteiga sem sentir o gosto de nada. A televisão ligada mostrava o noticiário da madrugada. Mais violência, mais corrupção, mais desgraça. Desliguei.
Não precisava de mais negatividade dentro da minha cabeça. Às 5:30 da manhã estava pronto. Tranquei o apartamento, desci de elevador carregando a mala. O porteiro noturno, seu Raimundo, acenou sonolento do seu posto. Viagem, seu Nelson. Cuida do prédio para mim, Raimundo. Volto depois do Natal. O Fusca pegou no primeiro giro da chave, graças a Deus. Motor roncando firme, sem barulhos estranhos. Saí da garagem devagar, tomando cuidado com os pardais de velocidade. As ruas de Campinas estavam vazias naquele horário. Só alguns ônibus e caminhões de entrega circulando. Peguei a rodovia Dom Pedro I em direção a Jacareí. Dali seguiria para a Floriano Rodrigues Pinheiro, até Campos do Jordão. Quase 200 quilômetros de estrada, 3 horas e meia se não tivesse trânsito pesado. O sol ainda não tinha nascido. Céu escuro pontilhado de estrelas sumindo devagar. Enquanto dirigia, minha mente não parava de trabalhar. Precisava de um plano. Não podia simplesmente chegar lá e arrastar a Beatriz para fora da casa. Ela era adulta, casada, tinha suas próprias escolhas. Mesmo que essas escolhas estivessem a destruindo por dentro. Mas podia mostrar para ela que existiam outras opções, que ela não estava sozinha, que o pai dela estaria sempre do lado dela, não importava o que acontecesse. O trânsito começou a aumentar quando o sol nasceu. Caminhões subindo a serra devagar, carros de passeio apressados querendo ultrapassar. Mantive velocidade constante, sem pressa perigosa. Não adiantava nada chegar voando em Campos se fosse para bater o carro no meio do caminho. Parei para abastecer em Jacareí. O posto estava cheio de viajantes aproveitando o feriadão de Natal. Famílias inteiras empilhadas em carros, malas amarradas no teto, crianças comendo salgadinho no banco de trás. Todos indo para algum lugar onde seriam bem-vindos, onde seriam amados. Torci para que minha filha ainda me visse assim, como alguém que trazia amor e não só complicação. Comprei água, um pacote de bolacha e mais café. Conversei com o frentista sobre a estrada. Tá boa até Campos, ele disse limpando meu para-brisa. Só toma cuidado nas curvas que tem neblina nessa época. Voltei para a estrada e continuei subindo. A serra ficava cada vez mais íngreme, temperatura caindo a cada quilômetro. Liguei o aquecedor do carro, aquele ventinho morno que o Fusca conseguia produzir. Não era grande coisa, mas ajudava. Pensava em como seria o reencontro. Beatriz ficaria surpresa, feliz, com raiva por eu aparecer sem avisar. E o Fernando, como reagiria à presença do sogro? Homens controladores não gostam de testemunhas. Eles preferem manter suas vítimas isoladas, longe de quem poderia enxergar a verdade. Tinha visto isso acontecer no prédio onde era síndico. Uma moradora do 5º andar, Dona Carmen, vivia com um marido que a proibia de sair sozinha. Ele controlava as amizades dela, o dinheiro dela, até as roupas que ela usava. Os vizinhos todos sabiam, mas ninguém fazia nada. Até que um dia, ela apareceu com o rosto inchado, e o filho adolescente chamou a polícia. O marido foi preso, Dona Carmen conseguiu medida protetiva. Mas o estrago já estava feito. Ela desenvolveu depressão severa, perdeu o emprego, quase perdeu a guarda do filho. Levou anos de terapia para ela voltar a sorrir, para reconstruir a autoestima que aquele homem havia destruído tijolo por tijolo. Não queria que isso acontecesse com a Beatriz. Minha filha era forte, inteligente, capaz. Mas força tem limite. Todo mundo tem um ponto de ruptura, e eu tinha medo de que ela já estivesse perigosamente perto do dela. A entrada de Campos do Jordão apareceu coberta de neblina. 9 horas da manhã, e a cidade já estava cheia de turistas. Carros com placa de São Paulo, Rio, Minas, todos fugindo do calor do litoral para curtir o frio da serra. As lojas de chocolate já estavam abertas, vitrines enfeitadas com decoração de Natal. Segui as instruções que tinha anotado. A casa ficava num condomínio fechado, bairro nobre, casas grandes com jardim e garagem para 3 carros. Típico lugar onde engenheiro civil bem-sucedido moraria. Portão elétrico, câmeras de segurança, guarita com segurança 24 horas. Parei na guarita. Um rapaz jovem, uniforme impecável, aproximou-se com prancheta na mão. Bom dia, senhor. A quem o senhor deseja visitar? Casa do Fernando Almeida. Sou pai da Beatriz, esposa dele. O rapaz checou a lista.
Depois pegou o telefone e discou. Seu Fernando, tem um senhor aqui na portaria dizendo ser pai da Beatriz. Pode deixar entrar? Pausa enquanto ouvia a resposta. Entendi. Vou informar. Ele voltou para minha janela com expressão meio sem graça. O seu Fernando disse que não estava esperando visita e que não é um bom momento. Se o senhor quiser ligar antes e agendar, para visitar minha própria filha, a raiva começou a ferver no meu peito. Moço, com todo respeito, não preciso de autorização de genro para ver minha filha. Ela sabe que estou aqui? O segurança ficou desconfortável. Senhor, eu preciso seguir as regras do condomínio. Se o morador não autoriza, não posso deixar entrar. Então deixa eu falar com a Beatriz. Pega o telefone e pede para ela atender. Cruzei os braços, deixando claro que não ia embora dali sem resposta. O rapaz hesitou, depois discou novamente. Seu Fernando, o senhor poderia passar o telefone para a Beatriz? O pai dela quer falar com ela. Outra pausa, mais longa dessa vez. Entendo. Obrigado. Ele desligou e me olhou com pena. Seu Fernando disse que a Beatriz está tomando banho e não pode atender no momento. Sugeriu que o senhor ligue no celular dela mais tarde. Tomando banho às 9 da manhã numa quinta-feira? A mentira era tão descarada que chegava a ser ofensiva. Olha aqui, moço. Ou você me deixa entrar ou eu pulo esse portão. Escolhe. O segurança ficou pálido. Senhor, por favor, não me coloque nessa situação. Vou perder meu emprego. Se o senhor quiser, posso chamar a polícia. Pode chamar. Vou adorar explicar para os policiais que meu genro está impedindo que eu veja minha filha. Tirei o celular do bolso. Aliás, vou ligar eu mesmo. Aposto que os caras vão achar bem interessante essa história. Espera. O rapaz levantou a mão em gesto apaziguador. Deixa eu tentar falar com o seu Fernando de novo. Ele voltou para a guarita e fez outra ligação. Dessa vez gesticulava bastante, claramente tentando convencer alguém do outro lado. Após alguns minutos voltou com expressão de alívio. O seu Fernando concordou em receber o senhor, mas pediu para avisar que está muito ocupado hoje. Pede que a visita seja breve. O portão se abriu com um zumbido eletrônico. Dirigi devagar pelas ruas internas do condomínio, observando as casas bem cuidadas, jardins perfeitos, carros importados nas garagens. Dinheiro não comprava felicidade, isso era óbvio, mas comprava muitas coisas que permitiam esconder a infelicidade dos outros. A casa era um sobrado moderno, fachada branca com detalhes em pedra, janelas grandes com vidro fumê, gramado verde impecável, cerca viva aparada, calçada sem uma folha seca. Tudo meticulosamente organizado, como se ordem externa pudesse compensar caos interno. Estacionei na frente e desliguei o motor. Respirei fundo 3 vezes, técnica que aprendi com minha terapeuta depois que Helena morreu. Precisava me manter calmo. Explosões emocionais não ajudariam ninguém, especialmente não ajudariam a Beatriz. Desci do carro pegando apenas minha mala pequena. Os presentes podiam esperar no banco de trás. Subi os degraus da entrada e toquei a campainha. Som melódico ecoou lá dentro. Depois passos se aproximando. Fernando abriu a porta. Primeira vez que eu o via desde o casamento. Continuava com aquela aparência impecável, cabelo gel, barba feita, roupa casual cara, jeans escuro, camisa polo azul, mocassim de couro. Parecia propaganda de revista masculina. Seu Nelson. A voz saiu controlada, educada, mas os olhos estavam gelados. Que surpresa! Beatriz não mencionou que o senhor viria. Surpresa é justamente a ideia. Sorri, mas sem alegria. Vim passar o Natal com minha filha. Espero que não seja problema. Ele hesitou por uma fração de segundo. Claro que não é problema. Entre, por favor. Fez um gesto largo, mas seu corpo bloqueava a passagem de forma sutil. Só que hoje está um pouco corrido aqui em casa. Meus pais estão hospedados conosco e não vou atrapalhar nada. Passei por ele entrando na casa. Só quero ver minha filha e passar um tempo com ela. É Natal, época de família junta. O interior da casa era tão perfeito quanto o exterior. Sala ampla com pé direito alto, lareira de pedra, sofá de couro bege, televisão enorme na parede. Decoração minimalista, tudo combinando. Nenhum objeto fora do lugar. Parecia aqueles ambientes de mostra que ninguém realmente mora,
Só fotografa para a revista. Seu Antônio estava sentado no sofá assistindo televisão. Levantou ao me ver, estendendo a mão com aquele sorriso largo e falso que lembrava de político em campanha. Nelson, rapaz, que surpresa boa. Veio curtir o friozinho da serra com a gente? Vim ver minha filha. Apertei a mão dele com firmeza, mostrando que apesar dos meus 64 anos, ainda tinha força no braço. Decidi de última hora fazer uma surpresa. Dona Márcia desceu as escadas nesse momento. Estava impecável como sempre. Maquiagem perfeita mesmo estando em casa, cabelo preso, roupa de ginástica de marca. Olhou para mim com surpresa pouco disfarçada e algo mais. Irritação, talvez. Nelson, não esperávamos você. A voz saiu fina, polida, mas cortante nas beiradas. Beatriz não disse nada sobre visita. Por que ela não sabia? Olhei em volta procurando minha filha. Cadê a Bia? Está arrumando os quartos lá em cima. Dona Márcia desceu o último degrau e veio até a sala. Sabe como é, temos muita gente em casa e alguém precisa manter a organização. Alguém precisa manter a organização. A frase ecoou na minha cabeça com todas as suas implicações. Beatriz como empregada na própria casa, enquanto a sogra descia arrumada depois de dormir até tarde. Vou subir e dar um oi para ela. Acho melhor não interromper agora. Fernando apareceu ao meu lado, voz casual, mas tom de aviso. Ela está focada nas tarefas. Você sabe como mulher fica estressada quando tem visita inesperada. Prefere tudo perfeito. Visita inesperada. Ele estava me chamando de visita inesperada na casa onde minha própria filha morava. A audácia era impressionante. Sou o pai dela, Fernando. Não sou visita. E com certeza não sou inesperado. Claro, claro. Ele ergueu as mãos em gesto conciliador. Foi só uma expressão. Fica à vontade, sogro. Quer um café? Água? Cerveja? Quero ver minha filha. Repeti mais devagar, cada palavra saindo pesada. Agora. Fernando trocou um olhar rápido com a mãe dele. Aquele tipo de comunicação silenciosa que pessoas que conspiram juntas desenvolvem. Então ele sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e acenou. Tudo bem, vou chamá-la. Subiu as escadas e desapareceu no andar de cima. Fiquei parado na sala com seu Antônio e Dona Márcia me observando. O silêncio era desconfortável, carregado de tensão não dita. A televisão continuava ligada, algum programa de culinária ensinando a fazer panetone caseiro. Então, Nelson, como vai a vida de aposentado? Seu Antônio tentou puxar conversa. Deve ser bom não precisar trabalhar mais, acordar tarde, fazer o que quiser. Trabalho ainda. Sou síndico do prédio onde moro. Não era verdade técnica. Joaquim assumiu minhas funções, mas não ia dar satisfação para aquele homem. E nunca acordo tarde. Sempre fui de levantar cedo. Hábito de ferroviário, imagino. Seu Antônio assentiu como se entendesse, mas seu tom deixava claro que achava isso tudo muito simples, muito humilde. Fernando me contou que você trabalhou a vida toda com trem. Deve ter sido interessante. Foi honesto. Sustentei minha família com dignidade. Olhei direto para ele, deixando o recado claro. Nunca precisei do dinheiro de ninguém para dar uma vida boa para minha filha. Dona Márcia se mexeu desconfortável no sofá. Claro que não, Nelson. Ninguém está dizendo isso. É que agora a Beatriz tem um padrão de vida diferente, entende? Fernando pode oferecer coisas que talvez você não pudesse. Não é demérito, apenas realidade. A implicação estava clara. Eu era o pai pobre que não podia dar luxo, e eles eram a família rica que tinha resgatado minha filha da mediocridade. A raiva fervia, mas mantive rosto neutro. Beatriz nunca se importou com padrão de vida. Ela sempre foi feliz com o que tinha. Mas toda mulher gosta de conforto. Dona Márcia alisou a calça de ginástica cara. E Fernando é muito bom provedor. Trabalha duro para dar o melhor para ela. O mínimo que Beatriz pode fazer é retribuir sendo boa esposa. Passos descendo a escada interromperam a conversa. Virei esperando ver Beatriz, mas era só Fernando voltando. Sozinho. Ela já vem. Está só terminando de arrumar o banheiro. Fernando foi até o bar e serviu uísque para o pai e para ele. Tinha 11 da manhã. Passou 5 minutos. 10. 15. Continuei de pé na sala, recusando sentar, olhando para a escada à espera da minha filha.
Dona Márcia e seu Antônio faziam conversinha fiada. Fernando checava o celular a cada 30 segundos, todos agindo como se fosse normal fazer o sogro esperar 20 minutos para ver a própria filha. Vou subir. Dei 3 passos em direção à escada. Não dá para esperar mais. Nelson, por favor. Fernando bloqueou meu caminho. Só mais 1 minuto. Ela quer estar apresentável para você. Apresentável? Olhei para ele sem acreditar. Sou o pai dela. Já vi ela de pijama, com catapora, com cabelo despenteado. Não precisa se arrumar para mim. Mas ela quer. A voz dele tinha um tom de aviso agora. Você precisa respeitar os limites dela. Limites? Os limites dela ou os seus? Minha voz subiu sem querer. Porque me parece que os limites aqui são todos impostos por você. Seu Nelson, não vamos começar. Seu Antônio se levantou do sofá. Meu filho trata sua filha como rainha. Se tem alguém impondo limites aqui, com certeza não é ele. Rainha. Rainhas não limpam banheiro enquanto a sogra fica sentada de pernas cruzadas. A frase saiu antes que eu pudesse filtrar. O silêncio que se seguiu foi glacial. Dona Márcia ficou vermelha. Como ousa falar comigo desse jeito? Esta é minha casa, sou hóspede do meu filho, e não tenho que dar satisfação para você sobre como passo meu tempo. Pai, a voz veio do topo da escada, suave, hesitante. Finalmente olhei para cima e vi minha filha. Beatriz desceu devagar, cada passo medido, cuidadoso. Usava uma blusa de manga comprida apesar do dia estar quente, calça jeans escura, cabelo preso num rabo de cavalo apertado, que puxava seu rosto deixando as feições tensas. Estava mais magra que da última vez, rosto sem cor, olhos fundos com círculos escuros por baixo. Bia, filha. Abri os braços e ela desceu os últimos degraus vindo me abraçar. O abraço dela era fraco, corpo tenso, como se tivesse esquecido como relaxar. Vim te fazer surpresa de Natal. Que surpresa boa. As palavras saíram automáticas, sem emoção real por trás. Ela se afastou rápido, olhando nervosa para o marido. Por que você não me avisou que vinha? Eu teria me preparado. Por isso mesmo. Quis te pegar de surpresa. Segurei as mãos dela e senti como estavam geladas apesar do calor. Trouxe uns presentes para você. Estão no carro. Não precisava trazer nada. Ela puxou as mãos de volta, escondendo-as atrás do corpo. Sabe que não gosto de gastos desnecessários. Gastos desnecessários. Beatriz adorava presentes. Desde pequena ficava toda empolgada abrindo embrulhos, não importava o que tivesse dentro. Ver ela recusar presente era como ver um peixe recusar água. Não é gasto, é demonstração de amor. Fernando se aproximou, colocando a mão no ombro da Beatriz num gesto que parecia protetor, mas era claramente possessivo. Amor, seu pai deve estar cansado da viagem. Por que você não prepara um café para todos? Aquele seu bolo de fubá seria perfeito também. Era ordem disfarçada de sugestão. E o pior, Beatriz simplesmente acenou e foi para a cozinha sem questionar. Minha filha, que costumava debater cada decisão, que tinha opinião forte sobre tudo, estava obedecendo como criança assustada. Vou ajudar ela. Tentei seguir, mas Dona Márcia bloqueou meu caminho. Melhor deixar ela trabalhar em paz, Nelson. Cozinha pequena não comporta muita gente. Cozinha pequena? A casa tinha uns 200 metros quadrados. Aquela desculpa não colava. Mas percebi que insistir só causaria mais tensão para Beatriz. Então voltei para a sala e sentei no sofá. Seu Antônio imediatamente retomou a conversa superficial sobre política, futebol, economia, qualquer assunto que mantivesse a aparência de normalidade. Da cozinha vinham sons de louça tilintando, água correndo, Beatriz trabalhando sozinha enquanto a família do marido ficava confortável na sala. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém achou estranho. Era claramente a rotina daquela casa. 20 minutos depois, Beatriz apareceu com bandeja. Café fresco, bolo de fubá ainda quente, guardanapos de tecido dobrados perfeitamente. Ela serviu todos com cuidado, começando pelos sogros, depois Fernando, por último eu. As mãos tremiam levemente fazendo a xícara chacoalhar no pires. Senta aqui, filha. Dei tapinha no sofá ao meu lado. Vamos conversar. Ela olhou para Fernando buscando permissão.
Ele assentiu quase imperceptivelmente. Só então Beatriz sentou, mais na beirada, postura rígida, mãos no colo. Parecia estar sempre em alerta, pronta para levantar e atender alguma ordem a qualquer momento. Como tem passado, Bia? Tomei um gole do café tentando parecer casual. Faz tempo que a gente não conversa direito. Tudo bem, pai. Tudo normal. Ela sorriu, mas foi aquele sorriso falso que não convencia ninguém. Trabalho de casa. Sabe como é. Sempre tem algo para fazer. Você está trabalhando? Lembrava dela dizendo que tinha conseguido emprego em uma escola, dando aula para crianças do fundamental. Parei de dar aula. Beatriz baixou os olhos para as mãos. Fernando achou melhor eu focar em cuidar da casa. Dá muito trabalho manter tudo organizado e ele trabalha tanto, merece chegar e encontrar tudo perfeito. Achou melhor. Não foi decisão dela, foi decisão dele. Mas você adora dar aula. Sempre quis ser professora desde pequena. Por que desistiria disso? Não desisti. Ela se apressou em corrigir. Voz defensiva. Só estou priorizando outras coisas no momento. Posso voltar mais tarde, quando tivermos filhos e eles estiverem maiores. Quando tivermos filhos. Outra decisão já tomada por ela. Ou melhor, por eles. Quer dizer que estão planejando ter bebê? Fernando respondeu antes dela poder abrir a boca. Estamos tentando, sogro. Queremos constituir família grande. 3 ou 4 filhos seria perfeito. Beatriz vai ser mãe maravilhosa. 3 ou 4 filhos. Beatriz sempre disse que queria no máximo 2, e só depois dos 30. Ela tinha 28 agora. Tudo estava sendo acelerado, controlado, decidido por outras pessoas. E esses filhos? Você quer ter agora, Bia? Ela olhou para o marido novamente antes de responder. Seria bom, né? Casa grande, estrutura boa. Fernando pode sustentar todos confortavelmente. Não perguntei se Fernando pode sustentar. Perguntei se você quer ter filhos agora. É diferente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dona Márcia quebrou o momento pegando um pedaço do bolo. Está delicioso, Beatriz. Você está melhorando na cozinha. Ainda não é como eu faço, mas está quase lá. Quase lá. Mais um comentário diminuindo minha filha. Beatriz apenas sorriu agradecendo o elogio envenenado. Para mim, seu bolo sempre foi perfeito. Comi um pedaço inteiro sentindo gosto de raiva mais do que de fubá. Nelson, você vai ficar hospedado onde? Seu Antônio perguntou entre goles de café. Campos tem hotéis excelentes. Posso indicar alguns. Pensei em ficar aqui. Olhei para Beatriz. Se tiver espaço, claro. Fernando e Dona Márcia falaram ao mesmo tempo. Ele disse que a casa estava cheia. Ela disse que seria desconfortável. Pararam, olharam um para o outro. E Fernando continuou. O que minha mãe quer dizer é que nossos quartos de hóspedes estão ocupados. Meus pais no principal e meu irmão chega amanhã para o outro. Não temos onde acomodar você confortavelmente. Posso dormir no sofá. Não me importo. Já dormi em lugar pior. Mas nós nos importamos. Dona Márcia colocou a xícara no pires com mais força que necessária. Nossa casa mantém certos padrões. Não seria apropriado ter hóspede dormindo na sala. Então não sou hóspede. Sou inconveniência. Falei olhando para Beatriz, que continuava evitando meu olhar. Minha filha, você não tem opinião sobre seu próprio pai ficar na sua casa? Ela abriu a boca, mas Fernando interrompeu. Beatriz concorda comigo. Ela sabe que a casa está lotada e que você ficaria mais confortável em hotel. Não é sobre querer você aqui ou não. É sobre espaço físico. E espaço físico numa casa de 200 metros quadrados. A matemática não fechava. Tudo bem. Vou procurar hotel então. Me levantei deixando o café pela metade. Beatriz, me acompanha até o carro. Quero te dar seus presentes. Fernando se levantou também. Eu acompanho vocês. Não quero que o sogro se perca no condomínio. Eu conheço o caminho até o carro. Olhei para ele sem disfarçar a irritação. São 20 metros daqui até a calçada. Acho que consigo. Mesmo assim vou junto. Ele sorriu, mas era ameaça mal disfarçada. Segurança do condomínio é severa. Melhor o morador acompanhar. Saímos os 3, Fernando grudado na Beatriz como sombra. O sol de dezembro batia forte apesar do clima frio. Abri o carro e peguei os presentes do banco de trás. Beatriz segurou os embrulhos com cuidado,
olhando para eles com expressão que não consegui decifrar. Pode abrir agora se quiser. Ofereci esperando ver uma fagulha da empolgação que ela costumava ter. Melhor abrir depois, amor. Fernando colocou a mão no ombro dela novamente. Temos muito que fazer hoje. Preparar almoço, limpar a cozinha, organizar a casa para amanhã quando meu irmão chegar. Temos muito que fazer, ou ela tem muito que fazer, porque até agora só vi minha filha trabalhando enquanto vocês ficam sentados. A expressão de Fernando endureceu. Cuidar da casa é responsabilidade dela. Eu trabalho o dia inteiro para pagar as contas. É justo que cada um faça a sua parte. Ela também poderia estar trabalhando, sendo professora como sempre quis, ganhando o próprio dinheiro, mantendo a independência. Independência? Fernando deu risada seca. Ela não precisa de independência. Precisa de segurança, estabilidade, família. Coisas que eu ofereço completamente. Pai, por favor. Beatriz finalmente falou, voz baixa, quase implorando. Não precisa brigar. Está tudo bem. Eu estou bem. Sou feliz aqui. Mentira. A palavra saiu antes que eu pudesse parar. Você não está bem, Beatriz. Qualquer pessoa que te conhece de verdade consegue ver isso. Ela ficou pálida. Fernando ficou vermelho. Como ousa dizer que minha esposa está mentindo? Você mal aparece aqui, mal liga, e agora vem na nossa casa fazer acusações? Acusações? Estou preocupado com minha filha. Qualquer pai estaria. Dei um passo à frente. Talvez eu não apareça, porque toda vez que tento marcar visita, vocês arranjam desculpa. Toda vez que ligo, ela está ocupada. Não sou eu que me afastei. Sou eu que estou sendo afastado. Você está sendo paranoico. Fernando passou o braço em volta da Beatriz, puxando ela para perto dele. Beatriz tem vida própria agora. Não pode ficar correndo para Campinas toda vez que você fica carente. Carente. Ele estava distorcendo tudo, fazendo parecer que eu era o problema. Olhei para minha filha presa naquele abraço que parecia mais prisão que afeto. Beatriz, olha para mim. Me diz a verdade. Você é feliz? Ela levantou os olhos encontrando os meus por um segundo. Naquele segundo vi tudo. O medo, a exaustão, o desespero. Mas então ela piscou e a máscara voltou. Sou muito feliz, pai. Fernando é ótimo marido. Me dá tudo o que preciso. Tudo que você precisa ou tudo que ele acha que você deveria precisar. Não é a mesma coisa. Chega. Fernando soltou Beatriz e veio até mim, parando perto demais, invadindo meu espaço pessoal de propósito. O senhor está sendo desrespeitoso. Se não consegue se comportar adequadamente, talvez seja melhor ir embora. Embora? Você está me expulsando da casa onde minha filha mora? Segurei firme em meu autocontrole. 64 anos, coração nem sempre estável, não podia deixar a raiva me levar a fazer algo estúpido. Estou sugerindo que você vá descansar no hotel. Fernando recuou um passo, recuperando a compostura. Amanhã, quando todo mundo estiver mais calmo, conversamos melhor. Você pode vir almoçar conosco. Será mais agradável para todos. Tradução. Ele queria-me longe para poder continuar controlando Beatriz sem testemunha. Olhei para minha filha segurando aqueles presentes como se fossem bomba prestes a explodir. Bia, me liga hoje à noite? No celular. Quando você tiver um tempo livre. Ela ia abrir a boca, mas Fernando respondeu por ela mais uma vez. Hoje vai ser corrido. Melhor você ligar amanhã para combinar o horário do almoço. Estou falando com minha filha. Não desviei os olhos dela. Beatriz, você tem celular ainda ou ele tirou isso também? Claro que tenho. A voz dela saiu fina. Está lá dentro. Posso te ligar, sim, pai. Depois do jantar. Insisti. Umas 9 horas. Vou estar esperando. Tudo bem. Ela concordou, mas os olhos diziam que não tinha certeza se conseguiria. Perfeito. Beijei a testa dela sentindo como estava fria. Cuida de você, filha. E se precisar de mim para qualquer coisa, é só ligar que eu estou aqui em 5 minutos. Entendido. Fernando colocou o braço nos ombros de Beatriz, virando ela de volta para casa. Até amanhã, sogro. Dirija com cuidado. Voltei para o Fusca com sensação de ter perdido batalha. Liguei o carro e dirigi até a saída do condomínio, olhando pelo retrovisor. Beatriz e Fernando ainda estavam parados na frente da casa, ele falando e ela ouvindo de cabeça baixa. Provavelmente sendo repreendida por eu ter aparecido.
por eu ter feito perguntas difíceis. Na portaria, o mesmo segurança de antes acenou quando passei. Volta depois, seu Nelson. Amanhã. Vou me hospedar em hotel, mas volto para almoço. O rapaz assentiu anotando algo na prancheta. Dirigi pelas ruas de Campos procurando o hotel. Encontrei um razoável no centro. Nada luxuoso, mas limpo e honesto. Quarto com cama de casal, banheiro pequeno, televisão antiga. Perfeito para quem só precisava de lugar para dormir enquanto planejava resgate. Porque era isso que precisava fazer. Percebi enquanto desfazia a mala. Resgatar minha filha de uma situação que estava a consumindo viva. Fernando não era apenas marido controlador. Era abusador metódico que isolava a vítima, destruía a autoestima dela, transformava ela em sombra de si mesma. Sentei na cama do hotel e peguei o celular. Precisava de ajuda, de conselho, de alguém que entendesse dessas coisas. Lembrei da doutora Paula, psicóloga que me atendeu depois que Helena morreu. Ela tinha me dado o cartão dizendo para ligar se precisasse. Procurei o cartão na carteira. Ainda estava lá, meio amassado, mas legível. Liguei. Atendeu no segundo toque. Doutor Nelson, que surpresa. Como tem passado? Doutora, preciso de um conselho. Não sei se está no seu horário de atendimento, mas é urgente. Contei tudo. O telefone de semanas atrás, a viagem até Campos, a visita desastrosa, o controle óbvio do Fernando sobre Beatriz. Ela ouviu em silêncio, só fazendo pequenos sons de concordância. Quando terminei, suspirou fundo. Nelson, pelo que você descreveu, sua filha está em relacionamento abusivo clássico. Isolamento social, controle financeiro, destruição da autoestima. Tudo indica padrão de violência doméstica emocional. Meu estômago revirou ouvindo aquilo dito em voz alta por profissional. Violência doméstica. Minha filha. Como deixei chegar nesse ponto? Você não deixou. A voz dela foi gentil, mas firme. Abusadores são especialistas em esconder comportamento verdadeiro. Eles escolhem vítimas inteligentes, fortes, porque destruir alguém assim alimenta o ego doentio deles. O que eu faço? Não posso simplesmente arrastar ela para fora de lá. Ela é adulta, casada, mas também não consigo ir embora e deixar ela naquela casa. Você faz exatamente o que está fazendo. Fica por perto, mostra para ela que tem suporte, planta sementes de dúvida sobre esse relacionamento. Vítimas de abuso precisam chegar à própria conclusão de que precisam sair. Se você forçar, ela pode se fechar completamente. E se ele fizer mal para ela? A pergunta saiu quebrada. E se enquanto estou aqui sendo paciente ele passar dos limites? Então você age. Doutora Paula não hesitou. Mas até lá tem que ser estratégico. Documentar tudo. Manter contato constante. Fazer ela saber que tem para onde ir quando decidir sair. Agradeci o conselho e desliguei. Olhei para o celular esperando ligação de Beatriz às 9. Eram 5 da tarde. 4 horas para esperar. 4 horas para planejar. Desci para o restaurante do hotel e comi sozinho. Filé com arroz e feijão. Comida simples, mas bem feita. Outros hóspedes jantavam em grupos, famílias rindo, casais conversando. Todos pareciam ter onde pertencer. Eu estava ali sozinho, preocupado demais para apreciar a comida. Voltei para o quarto às 8. Liga da televisão para fazer barulho de fundo, mas não prestava atenção. Os olhos fixos no celular, esperando ele tocar. 9 horas. Nada. 9h15. Nada. 9h30. Comecei a ficar nervoso. Às 10 horas liguei para o celular dela. Chamou até cair na caixa postal. Oi, é a Beatriz. Deixe seu recado. A voz gravada soava jovem, feliz, de um tempo antes do Fernando destruir ela. Bia, sou eu. Você disse que ligaria. Estou preocupado. Por favor, me retorna quando puder, não importa o horário. Desliguei e esperei mais. Às 11 tentei de novo. Mesma coisa, caixa postal. À meia-noite, tentativa número 3. Dessa vez alguém atendeu. Mas não era Beatriz. Sogro, é tarde. Beatriz está dormindo. A voz de Fernando soou irritada, impaciente. Ela tem muito trabalho amanhã cedo. Precisa descansar. Ela disse que ligaria. Só quero ter certeza que está tudo bem. Segurei firme no celular. Pode acordar ela? Vai ser rápido.
Não vou acordar minha esposa porque sogro está ansioso. Fernando desligou na minha cara. O som do telefone mudo ecoou no quarto de hotel vazio. Ele desligou. Simplesmente desligou sem dar chance de resposta. Tentei ligar de volta. Bloqueado. O número dela estava bloqueado. Fernando bloqueou o número do próprio sogro no celular da esposa. O nível de controle era assustador. Fiquei acordado a noite toda fazendo planos. Precisava voltar lá amanhã para o almoço. Precisava encontrar momento para falar com Beatriz sozinho. Precisava fazer ela entender que aquilo não era normal, não era saudável, não era amor. Amanheceu com o céu nublado, típico de Campos em dezembro. Tempo instável, às vezes sol, às vezes chuva, sempre frio. Tomei banho, me vesti e desci para café da manhã no hotel. Comi automático, sem sentir sabor de nada. O celular na mesa ao lado do prato, sempre de olho caso Beatriz ligasse. 9h decidi ir para a casa deles. O almoço era ao meio-dia, mas não aguentava mais esperar. Precisava ver minha filha. Confirmar com próprios olhos que ela estava bem. O condomínio estava movimentado naquela manhã. Sábado. Famílias aproveitando o dia. Crianças andando de bicicleta, cachorros sendo passeados, jardineiros cuidando dos gramados perfeitos. Toquei a campainha. Dona Márcia atendeu, surpresa de me ver. Nelson, você chegou cedo. O almoço é só ao meio-dia. Estava preocupado. Tentei ligar para Beatriz ontem à noite, mas Fernando disse que ela estava dormindo. Pensei em passar aqui mais cedo para ter certeza que está tudo bem. Ela está ótima. Dona Márcia não abriu a porta completamente, bloqueando a entrada. Só muito ocupada preparando almoço para todos. Você sabe, tem muito trabalho quando recebe visita. Visita. Eu era visita de novo. Mesmo assim, gostaria de vê-la. Dona Márcia hesitou, mas acabou abrindo. Entre, mas não demore. Ela está concentrada na cozinha. Entrei encontrando a casa em estado de movimento caótico. Seu Antônio montava alguma coisa na sala. Fernando discutia ao telefone no escritório. E da cozinha vinham sons e cheiros de comida sendo preparada. Caminhei até a cozinha e encontrei Beatriz. Cabelos presos num coque bagunçado, avental manchado, suor na testa apesar do frio. Estava descascando batatas, panelas fervendo no fogão, forno ligado com algo assando. Trabalhando sozinha para preparar almoço para 6 pessoas. Bia. Ela pulou assustada quando falei, faca quase escapando da mão. Pai, não sabia que você já estava aqui. Olhou nervosa para a porta como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Cheguei cedo. Queria te ver, ter certeza que estava bem. Por que você não me ligou ontem? Desculpa. Ela voltou a descascar batatas, mãos tremendo levemente. Fiquei ocupada e quando lembrei já era tarde. Fernando disse que era melhor não te acordar. Eu pedi para você ligar. Fiquei esperando a noite toda. Cheguei mais perto dela baixando a voz. E quando tentei te ligar, ele atendeu e depois bloqueou meu número. Ela parou de descascar. Os ombros ficaram tensos. Não foi de propósito. Ele só estava tentando me deixar descansar. Sabe como é? Tinha muito trabalho hoje. Tinha ou tem? Olhei em volta da cozinha. Parece que você está fazendo tudo sozinha de novo. Cadê o resto da família? Estão ocupados. Beatriz defendeu automático. O sogro está montando o berço que compramos, caso aconteça. Fernando tem ligação de trabalho importante. A sogra está organizando as roupas dos quartos. E você está fazendo almoço para todos. Sozinha. Num dia que deveria ser de família junta. De descanso. Peguei uma faca da bancada. Deixa eu te ajudar, pelo menos. Não precisa, pai. Ela pegou a faca de volta rápido, nervosa. Você é visita. Visitas não trabalham. Além disso, tem o meu jeito de fazer as coisas. Se alguém ajudar, pode bagunçar. Bagunçar? Bia, sou teu pai. Ajudei tua mãe na cozinha por 40 anos. Sei descascar batata. Mas ela já estava me empurrando gentilmente para fora da cozinha. Sério, pai. Prefiro fazer sozinha. Fica na sala conversando com o pessoal. Logo termino aqui. A porta da cozinha se fechou na minha cara. Fiquei parado olhando para ela, ouvindo o barulho de panelas do outro lado. Minha filha tinha acabado de me expulsar da cozinha. Não porque realmente não queria ajuda, mas porque tinha medo de alguém ver
E se irritar com isso? Voltei para a sala onde seu Antônio lutava com as instruções do berço. Madeira espalhada no chão, parafusos em montículos separados, manual aberto em página errada. Aquilo estava claramente além da capacidade dele. Precisa de ajuda? Ofereci mais por fazer algo útil do que por vontade de ajudar aquele homem. Ele olhou para cima com expressão de alívio mal disfarçado. Aceito sim. Essas instruções estão em chinês, acho. Não entendo nada. Sentei no chão e peguei o manual. Instruções claras em português, com desenhos explicativos. Não era difícil, só precisava atenção e paciência. Comecei a montar enquanto seu Antônio segurava as peças. Para que o berço? Beatriz está grávida? Perguntei tentando parecer casual. Não ainda. Seu Antônio riu. Mas Fernando quer estar preparado. Eles estão tentando engravidar. Meu filho quer constituir família grande. 3 ou 4 filhos. 3 ou 4. Beatriz mal conseguia cuidar de si mesma naquele momento. Mas já estavam planejando múltiplos filhos. A ideia me deixou nauseado. E a Beatriz? Também quer essa quantidade de filhos? Claro. Seu Antônio respondeu sem hesitar. Mulher sempre quer filhos. É instinto, né? Minha Márcia teve 3 e foi a melhor época da vida dela. Cuidar da casa, criar os meninos, ser mãe. Realização feminina completa. Algumas mulheres querem carreira também. Montei a lateral do berço encaixando parafusos. A Helena trabalhou a vida toda e foi feliz assim. Mas a Helena não tinha a sorte da Beatriz. Seu Antônio falou com aquela arrogância que parecia ser característica da família. Beatriz não precisa trabalhar. Fernando ganha o suficiente para sustentar todos. Ela pode se dedicar completamente ao lar. E se ela quiser mais que isso? Insisti. E se quiser dar aula, ter independência financeira, construir carreira própria? Não é direito dela escolher? Mulher casada não precisa dessas coisas. Ele dispensou com gesto de mão. Só causa problema. Marido trabalhando, mulher trabalhando, casa ficando abandonada, filhos sem cuidado. Melhor cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Código para homem mandando e mulher obedecendo. Terminei de montar o berço em silêncio, apertando os últimos parafusos com mais força que necessário. Pronto. Está firme. Ótimo trabalho, Nelson. Seu Antônio examinou o berço satisfeito. Você tem jeito para a marcenaria. Deveria fazer isso profissionalmente. Não tinha jeito para a marcenaria. Tinha jeito para seguir instruções. Algo que aparentemente naquela família era habilidade rara. Fernando desceu as escadas nesse momento. Celular ainda colado na orelha. Acenou para mim e para o pai. Depois foi até a cozinha. Voltou segundos depois com cara irritada. Beatriz, o molho está muito salgado. A voz dele ecoou pela casa. Como você espera servir isso para as visitas? Da cozinha veio resposta abafada. Desculpas. Promessa de consertar. Fernando voltou para a sala revirando olhos. Ela não aprende. Minha mãe já ensinou 1000 vezes como fazer molho e ainda erra. Todo mundo erra às vezes. Defendi sem pensar. Cozinha não é ciência exata. Basta adicionar batata no molho que absorve o sal extra. Não é sobre o erro. Fernando sentou no sofá com expressão de paciência forçada. É sobre atenção aos detalhes. Se ela prestasse atenção, não erraria. Simples assim. Simples assim. Reduzir a esposa a conjunto de erros que precisavam ser corrigidos. Vi meu sogro fazer isso com a filha dele por anos, disse seu Antônio, contribuindo. Mulher precisa de correção constante, senão relaxa. A raiva fervia, mas mantive expressão neutra. E os maridos? Também precisam de correção constante? Porque, pelo que vejo, Fernando poderia subir e ajudar a esposa na cozinha, ao invés de criticar. Silêncio constrangido. Fernando me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Eu trabalho a semana inteira. Final de semana é para descansar, não para fazer trabalho de casa. Beatriz também trabalhava. Até você decidir que ela deveria parar. Larguei o manual do berço na mesa. Agora ela trabalha tempo integral aqui, sem salário, sem folga, sem reconhecimento. Ela tem reconhecimento. A voz de Fernando ficou gelada. Tem casa bonita, comida na mesa, roupas no armário. Isso não é reconhecimento? Muitas mulheres desejariam estar na posição dela.
Muitas mulheres desejariam liberdade que ela perdeu. Me levantei. Desejariam poder trabalhar, ter dinheiro próprio, fazer escolhas sobre a própria vida. Você está ofendendo meu filho. Seu Antônio se levantou também. Fernando é excelente marido, provedor, homem de família. Se não consegue ver isso, o problema é seu. A discussão estava escalando. Dona Márcia apareceu no topo da escada com expressão alarmada. O que está acontecendo aqui? Estou tentando descansar e vocês estão gritando. Não estamos gritando. Fernando se recompôs rapidamente. Só tendo conversa de homens. Nelson tem ideias diferentes sobre casamento, ideias modernas. Dona Márcia desceu as escadas com desaprovação estampada no rosto. Essas coisas que estão destruindo a família tradicional. Mulher querendo ser igual a homem, querendo trabalhar, querendo mandar. No fim sobra infelicidade para todos. A família tradicional que você defende está destruindo minha filha. As palavras saíram antes que pudesse filtrar. Olhem para ela. Realmente olhem. Está magra, pálida, nervosa, infeliz. Isso é o que a tradição de vocês está fazendo. Beatriz está se adaptando. Dona Márcia cruzou os braços. Casamento é adaptação. Ela vem de criação diferente, menos estruturada. Normal levar tempo para aprender como ser esposa adequada. Criação menos estruturada. Minha voz subiu. Criei minha filha com amor, respeito e dignidade. Ela foi feliz, confiante, independente, até conhecer vocês. Como ousa? Fernando deu um passo ameaçador na minha direção. Esta é minha casa, e você está insultando minha família. Acho melhor sair antes de dizer algo que vai se arrepender. Já me arrependo de muita coisa. Não recuei. Me arrependo de não ter visto quem você era antes do casamento. Me arrependo de ter dado minha bênção para essa união. Me arrependo de não ter tirado minha filha daqui no primeiro sinal de abuso. Abuso? A palavra saiu da boca de Fernando como riso incrédulo. Você está acusando-me de abuso? Baseado em que exatamente? Dou tudo para Beatriz. Ela não passa necessidade nenhuma. Abuso não é só físico. Olhei direto nos olhos dele. Controle é abuso. Isolamento é abuso. Destruição de autoestima é abuso. E você está fazendo todas essas coisas com minha filha. Seu Antônio veio até mim, cara vermelha, dedo apontado. Você vai sair agora ou vou te fazer sair. Não aceito esse tipo de acusação contra meu filho. Fernando é homem de bem, trabalhador, pai de família. Pai de família? Ainda nem tem filhos e já tratam Beatriz como incubadora. Virei para Fernando. 3 ou 4 filhos você quer? Perguntou para ela. Ou só decidiu sozinho como decide tudo na vida dela? Beatriz concorda comigo em tudo. Fernando cruzou os braços. Temos comunicação excelente. Só porque você não entende dinâmica do nosso casamento não significa que tem problema. Dinâmica. Palavra bonita para a ditadura. Apontei para a cozinha. Ela está lá trabalhando sozinha enquanto vocês ficam aqui discutindo. Nenhum de vocês ofereceu ajuda. Nenhum de vocês agradeceu pelo esforço. Só criticaram porque o molho está salgado. Nesse momento, Beatriz apareceu na porta da cozinha. Cabelo mais bagunçado, rosto vermelho do calor do fogão, avental manchado de molho. O que está acontecendo? Dá para ouvir vocês gritando lá da cozinha. Seu pai está fazendo acusações ridículas. Fernando foi até ela, colocando mão no ombro dela, dizendo que eu te maltrato. Você pode explicar para ele que é mentira? Beatriz olhou para mim, depois para o marido, depois de volta para mim. Os olhos dela imploravam para eu parar, para não causar mais problema, para ir embora e deixar tudo como estava. Mas como podia fazer isso? Como podia ver minha filha claramente sofrendo e simplesmente ir embora? Bia, você é feliz aqui? Perguntei direto. Feliz de verdade. Não feliz de mentirinha para agradar os outros. Feliz do jeito que você costumava ser quando sua mãe estava viva e você tinha sonhos próprios. Não responde isso. Fernando apertou o ombro dela. Não era carinho, era aviso. Você não precisa justificar nada para ele. Nosso casamento não é problema dele. Minha filha é problema meu, sim. Dei um passo em direção a eles. Sempre será. E quando vejo ela infeliz, quando vejo ela sendo controlada e diminuída, não consigo ficar quieto. Beatriz respirou fundo.
As palavras que saíram eram claramente ensaiadas, como se tivesse decorado resposta para a situação exatamente assim. Pai, eu agradeço sua preocupação, mas estou bem. Fernando cuida de mim. Temos casamento bom e estável. Só porque não é como o casamento que você teve com a mãe não significa que está errado. Casamento bom não te deixa com medo. Insisti. Casamento bom não te faz magra de estresse. Casamento bom não te obriga a parar de trabalhar e perder independência. Eu escolhi parar de trabalhar. A voz dela ficou mais firme, mais desesperada. Ninguém me obrigou, foi minha decisão. Por que você não consegue aceitar que sou adulta capaz de fazer próprias escolhas? Porque suas escolhas mudaram drasticamente desde que se casou. Apontei para ela. A Beatriz que eu conheço jamais desistiria de dar aula. Jamais aceitaria ficar presa em casa fazendo todo o trabalho sozinha. Jamais ficaria com medo de atender ligação do próprio pai. Chega. Fernando se colocou entre mim e Beatriz fisicamente. Você ultrapassou todos os limites. Está perturbando minha esposa, insultando minha família, causando confusão na minha casa. Quero que saia. Agora. Não vou embora sem falar com minha filha sozinho. Tentei passar por ele, mas seu Antônio bloqueou o caminho também. Beatriz é adulta. Se ela quisesse falar com você sozinho, pediria. Não está pedindo, porque tem medo. Olhei por cima do ombro de Fernando para onde Beatriz estava. Medo do que vai acontecer depois que eu for embora. Medo de como vocês vão puni-la por eu ter vindo aqui. Punir? Dona Márcia riu sem humor. Ninguém pune ninguém aqui. Você está inventando coisas na sua cabeça, Nelson. Criando drama onde não existe. Olhei ao redor da sala. 3 pessoas me bloqueando, me empurrando para a porta, me expulsando. E Beatriz no fundo, calada, olhos no chão, permitindo que decidissem por ela mais uma vez. Bia, por favor. Fiz último apelo. Vem comigo. Só 5 minutos na varanda. Precisamos conversar. Ela levantou os olhos. Por um segundo pareceu que ia aceitar. A boca se abriu, palavras se formando. Mas Fernando falou primeiro. Voz baixa, mas carregada de ameaça mal disfarçada. Amor, o almoço vai queimar se você não voltar para a cozinha. E assim, simples assim, o momento passou. Beatriz acenou. Pai, preciso terminar de cozinhar. A gente conversa no almoço, ok? Com calma. Todo mundo junto. Todo mundo junto significava todo mundo vigiando. Nunca teríamos conversa real com plateia hostil observando cada palavra. Mas não tinha mais o que fazer. 3 contra 1. E minha filha não estava do meu lado. Ela tinha escolhido, ou achava que tinha escolhido, ficar. Tudo bem. Fui até a porta. Volto para o almoço então. Que horas mesmo? 12:00. Fernando abriu a porta para mim com um sorriso vitorioso. Não se atrase. Beatriz vai fazer esforço todo para que fique perfeito. Saí daquela casa com o coração pesado. Voltei para o Fusca. Liguei o carro, dirigi até a saída do condomínio. O segurança acenou e eu acenei de volta automaticamente. Mente em outro lugar. Dirigi sem destino por meia hora. Campos do Jordão passava pela janela. Lojas de chocolate, turistas tirando foto, montanhas cobertas de pinheiros. Cidade bonita escondendo feiura privada acontecendo em casas fechadas. Parei num mirante e desliguei o carro. O silêncio era completo exceto pelo vento nas árvores. Peguei o celular e liguei para a doutora. Paula novamente. Ela atendeu após alguns toques. Nelson, como está? Conseguiu falar com sua filha? Contei sobre a visita desastrosa, a briga, a expulsão. Ela ouviu tudo, depois suspirou. Você fez o que podia. Plantar semente de dúvida é processo longo. Pode levar meses até ela reconhecer situação como abusiva. Não tenho meses. Minha voz saiu desesperada. Ela está lá naquele momento apanhando emocionalmente porque eu apareci, porque fiz perguntas, porque dei atenção para ela. Como posso simplesmente ir embora sabendo disso? Você não pode salvá-la à força. Doutora Paula foi gentil, mas firme. Se tentar, ela vai se afastar mais. Abusadores são especialistas em virar vítima contra quem tenta ajudar. Fernando provavelmente já está dizendo para ela que você é problema, que está tentando destruir casamento dela, que não quer ver ela feliz. Exatamente o que ele diria. Porque era exatamente o que abusadores faziam.
Isolavam a vítima convencendo ela que o mundo inteiro estava errado e só ele estava certo. Então o que faço? Finjo que está tudo bem? Volto para almoço sorrindo como se nada tivesse acontecido? Você volta, mantém contato, mostra para ela que independente de tudo você está lá. Porque quando ela estiver pronta para sair, e ela vai ficar pronta eventualmente, vai precisar saber que tem para onde ir. E se demorar demais? E se enquanto espero ela ficar pronta, algo pior acontecer? Ele ainda não bateu nela, pelo que sei. Mas quanto tempo até passar para a violência física? Não posso prever. Doutora Paula admitiu. Mas sei que se você forçar, se causar ruptura completa, pode nunca mais ter chance de ajudá-la. Estratégia agora é manter porta aberta, não fechar ela completamente. Agradeci e desliguei. Olhei para o relógio. Faltava 1 hora para o almoço. 1 hora para me recompor, para colocar máscara de normalidade, para voltar àquela casa e fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Dirigi de volta para o hotel. Tomei banho frio para acordar, troquei de roupa, penteei o cabelo. Olhei para reflexo no espelho. Homem de 64 anos, cabelo grisalho, olhos cansados, expressão preocupada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Às 12:00 em ponto estava de volta na porta deles. Toquei a campainha e esperei. Fernando atendeu. Sorriso educado, mas olhos gelados. Sogro, pontual como sempre. Entre. A mesa estava posta com perfeição. Toalha branca, pratos combinando, talheres brilhando, taças de cristal, flores no centro, guardanapos dobrados artisticamente. Tudo lindo, tudo perfeito. Tudo feito por Beatriz sozinha enquanto o resto da família descansava. Sentamos à mesa. Seu Antônio na cabeceira, Dona Márcia à direita dele, Fernando e Beatriz de um lado, eu sozinho do outro. Como se fosse eles contra mim. E tecnicamente era exatamente isso. Beatriz serviu a comida. Assado, farofa, arroz, feijão, salada. Tudo cheirando maravilhosamente bem. Ela tinha talento para a cozinha, sempre teve. Helena ensinou, e ela aprendeu com prazer, não por obrigação. Está delicioso, amor. Fernando provou primeiro, expressão de aprovação. Muito melhor que ontem. Viu como melhora quando presta atenção? Sempre foi boa cozinheira. Defendi sem pensar. A Helena ensinou ela desde pequena. Ela cozinhava porque gostava, não porque alguém mandava. O clima ficou tenso imediatamente. Fernando largou o garfo com força desnecessária. Hoje não, sogro. Por favor, temos almoço agradável aqui. Não precisa começar de novo com seus comentários. Só estava elogiando minha filha. Comi um pedaço do assado tentando mostrar normalidade. Está excelente, Bia. Como sempre. Ela sorriu, mas foi sorriso triste. Obrigada, pai. Continuou comendo em silêncio, olhos no prato, costas curvadas. Parecia estar tentando ocupar o menor espaço possível. A conversa seguiu forçada. Seu Antônio falou sobre loja dele, sobre vendas de Natal, sobre funcionários preguiçosos. Dona Márcia falou sobre vizinhos dela, sobre fofocas da igreja, sobre reforma que queriam fazer em casa. Ninguém perguntou sobre mim. Ninguém perguntou sobre Beatriz. Ela era invisível ali, servindo mais comida quando alguém pedia, retirando pratos vazios, trazendo sobremesa. Funcionária não paga no próprio almoço de família. Depois de comer, os homens foram para a sala assistir futebol. Dona Márcia subiu para o quarto descansar. E Beatriz começou a limpar a cozinha. Sozinha novamente. Fui ajudá-la sem pedir permissão dessa vez. Beatriz estava lavando louça, mãos mergulhadas em água quente com detergente. Peguei pano e comecei a secar os pratos. Ela me olhou assustada. Pai, não precisa. Você é visita. Cansei de ser visita. Sequei um prato e guardei no armário. Sou seu pai e vou te ajudar. Silêncio enquanto trabalhávamos. Só barulho de água, louça, torneira. Depois Beatriz falou baixo, tão baixo que quase não ouvi. Desculpa por hoje cedo. Sei que você estava tentando ajudar. Não devia ter te expulsado da cozinha. Você não me expulsou. Você foi forçada a me expulsar. É diferente. Guardei mais pratos. Bia, me diz a verdade. Por favor, você é feliz aqui? Ela parou de lavar, mãos imóveis na água ensaboada.
As palavras demoraram, mas eventualmente saíram. Não sei mais o que é felicidade, pai. Só sei que estou cansada. Sempre cansada. Mas não posso reclamar porque tenho tudo, né? Casa bonita, marido que trabalha, comida na mesa. Deveria ser grata. Grata por quê? Por ser prisioneira na própria casa? Por perder identidade? Por ser tratada como empregada pela família do marido? Ela não respondeu. Mas lágrimas começaram a cair silenciosas, misturando com água da pia. Vem comigo. Peguei a mão dela tirando da água. Agora. Pega suas coisas e sai daqui comigo. Você não precisa viver assim. A porta da cozinha se abriu. Fernando parado ali. Expressão perigosa. Do que vocês estão falando? Beatriz soltou minha mão rápido, limpando as lágrimas com as costas da mão molhada. Nada. Só conversando. O pai estava me ajudando com louça, seu pai já vai embora. Fernando entrou na cozinha, territorialidade em cada movimento. Não queremos atrasar ele. Tenho certeza que tem muito o que fazer em Campinas. Olhei para Beatriz dando última chance. Filha, a escolha é sua. Posso te levar agora. Suas coisas a gente busca depois. Só preciso que você diga sim. Ela olhou para mim. Olhou para Fernando. Olhou para próprias mãos tremendo. E então, com voz quebrada, disse: Obrigada, pai. Mas vou ficar. Este é meu lugar. Fernando sorriu vitorioso. Beatriz fez escolha dela. Acho melhor você respeitar. E assim, derrotado, saí daquela casa pela segunda vez. Dirigi de volta para Campinas com o coração partido, sabendo que tinha deixado minha filha para trás. Mas também sabendo que plantei semente. Disse para ela que tinha escolha, mostrei que tinha saída, provei que pai dela não abandonaria ela. Agora só podia esperar e torcer para que quando ela estivesse pronta para sair, não fosse tarde demais. O telefone tocou quando já estava na estrada. Era Beatriz. Pai, pode voltar? Preciso de você. Fiz retorno na primeira oportunidade. Alguns finais felizes levam tempo, mas eventualmente chegam. E eu estaria lá quando minha filha estivesse pronta para o dela.